Sempre, é isso mesmo, sempre bem dispostos. Eu vou-vos convidar então a ficar de pé. Vamos dar início a mais uma celebração desta semana de primícias que tem sido fantástico. Amém? Tem sido mesmo tremendo. E eu vou-vos convidar a desligar um bocadinho do mundo lá fora, a nos concentrarmos apenas numa única coisa, que é adorar a Deus com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Amém? E para isso vamos então utilizar as nossas palmas, as nossas vozes e vamos declarar, e vamos começar, aliás, a declarar que o louvor pertence a Deus. Amém? Amém. Então, bora lá. Pertence a Deus, toda adoração a uma voz. O louvor pertence a Deus. Canta aleluia ao nosso Deus, glória aleluia ao nosso Deus. O louvor pertence a Deus. Pertence a Deus, toda adoração a uma voz. O louvor pertence a Deus. Canta aleluia ao nosso Deus, glória aleluia ao nosso Deus. O louvor pertence a Deus. Podemos cantar só nós, só vozes. Deus que salva, Deus que cura, que liberta. Sim, tu és, sim, tu és, sim, tu és, sim, tu és. Com força. Deus que salva, Deus que cura,
que Ele é fiel, que Ele para sempre é conosco. Amém? Seja Deus, nosso Senhor e Rei, seu amor é eterno, Porque Ele é bom e tudo está em suas mãos. sua fidelidade é eterna. Amanhecer até ao pôr do sol. Seu amor é eterno, Ele faz a vida renascer. fidelidade é eterna. Cantai, Louvai, cantai, louvai. Para sempre Deus é forte, para sempre Ele é fiel, para sempre Ele é conosco, para sempre e sempre. Para sempre Deus é forte, para sempre Ele é fiel, para sempre Ele é conosco, para sempre e sempre. Para sempre. amanhecer até ao pôr do sol. Seu amor é eterno, Ele faz a vida renascer. fidelidade é eterna. Cantai, cantai, Para sempre Deus é forte, para sempre Ele é fiel, para sempre Ele é conosco, para sempre e sempre. Para sempre Deus é forte, para sempre Ele é fiel, para sempre Ele é conosco, para sempre e sempre. Para sempre. Seu amor é eterno. Seu amor é eterno. Seu amor é eterno, seu amor é eterno, Sua fidelidade. sua fidelidade é eterna, sua fidelidade é eterna, sua fidelidade é eterna, sua fidelidade é eterna. Cantai, para sempre Deus é forte, para sempre Ele é fiel, para sempre Ele é conosco, para sempre e sempre. Para sempre Deus é forte, para sempre Ele é fiel, para sempre Ele é conosco, para sempre e sempre. Para sempre. Aleluia. Obrigada, Senhor, pela tua fidelidade, pelo teu amor. Muito obrigada, Senhor, porque tu estás sempre conosco, tu não falhas. Senhor, muito obrigada, Pai. Muito e muito obrigado. Tu podes agradecer por esta fidelidade, por este amor. Amém. Sabem, hoje de manhã, só para partilhar este pensamento convosco, antes de iniciarmos este período de adoração. Eu hoje de manhã estava a rever o que é que ia fazer hoje, não é? E as músicas que íamos cantar. E estava a pensar também nas pregações que têm sido faladas aqui.
E se nós queremos dupla honra, nós não podemos ficar agarrados àquilo que estava lá atrás, ao 2019. Não podemos nos ficar agarrados àquilo que Deus fez. Claro que é bom nós relembrarmos o que é que Deus fez por nós e ficarmos gratos por isso, claro que sim. Mas Deus tem novas coisas. Ele diz que todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam. Todos os dias Ele nos dá novas oportunidades. Amém? E se tu queres realmente um 2020 de dupla honra, de verdadeira dupla honra, tu precisas de deixar aquilo que estava lá atrás. Deixa lá atrás. E a nossa próxima música, ela fala exatamente sobre isso. Não posso mais voltar ao passado. Ok? E aquilo que eu quero que vocês nesta noite pensem exatamente nisso. Eu não quero mais voltar ao passado. Não posso voltar mais ao passado, mas eu quero o novo de Deus. Eu quero a dupla honra de Deus. Amém? Então eu convido-te a fechares os teus olhos, a adorares de coração e a cantares connosco esta música. Amém? Não posso voltar ao passado, nem conter o que o futuro trará. Mas eu sei que aqui e agora é o lugar onde prometes estar. Não posso voltar ao passado, nem conter o que o futuro trará. Mas eu sei que aqui e agora é o lugar onde prometes estar. Eu nada sou sem ti, Jesus. Vem ficar comigo aqui. Tudo o que eu quero é o que tu és. Vem ficar comigo aqui. Sou sem ti, Jesus. Vem ficar comigo aqui. Tudo o que eu quero é o que tu és. Vem ficar comigo aqui. Ficar conosco aqui, Jesus. Sempre que eu passar pelo vale, o teu amor vença o medo em mim. Como o sol brilha na sombra, que a tua glória me deixa sem fim.
Jesus, vai ficar comigo aqui. Vai ficar Tudo que eu quero é o que tu és. Vai ficar comigo aqui. nem por um momento Tu me abandonas. Jesus, estás aqui. Jesus, estás aqui. Espírito Santo, enche o meu ser. pede que Ele te encha. Jesus, Pede, estás aqui. Ele enche-te. Jesus, estás aqui. Nem por um momento Tu me abandonas. Jesus, estás aqui. Jesus, estás aqui. Espírito Santo, enche o meu ser. Jesus, estás aqui. Jesus, estás aqui. Oh, estás aqui. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Tu és santo, tu és santo. tu és santo É o Deus. Senhor Deus poderoso, Digno és, digno é o Cordeiro, digno, digno. digno é o Cordeiro. Só tu és santo. És santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, digno é o Cordeiro, Tu és digno. digno é o Cordeiro. E só tu és santo. Santo, Santo, santo Deus. santo. É o Senhor Deus poderoso, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Glória a Deus, amém. Boa noite a todos os irmãos, sejam todos bem-vindos, amém, bem-vindos. E quem está aí do teu lado também é bem-vindo na tua perspectiva, sim ou não? É? Glória a Deus. Então aproveita lá, tira aí 30 segundinhos para cumprimentares aí a vizinhança. Yeah. Amém. Saudá-lo com paz, com um olá. Que bom estares aqui nesta noite.
Glória a Deus, amém. Deus é bom, sim ou não? E Ele não é bom porque faz tudo o que eu quero. Ele é bom porque tudo o que faz bem. Glória a Deus. Não faz mal, não há problema. Amém. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Tenha a bondade de sentar um instante. Nós vamos hoje no quinto dia. Sim ou não? Quinto dia desta nossa semana. Tem sido um tempo fantástico. Aquilo que Deus tem falado à igreja. Deus é o Deus que fala. Deus sempre fala. Nós só precisamos de estar atentos. Ontem à tarde tivemos connosco aqui o pastor Diogo, da Nike da Parede. E foi realmente um tempo também muito abençoado. E ele comentou algo que eu gostava de deixar aqui convosco nesta noite. Gostava de ler um texto das Escrituras. Normalmente não o faço muito quando chegamos aqui ao momento da oferta, mas hoje gostava de ler este texto, 1 de Reis, capítulo 17, a partir do versículo 8. E eu gosto de, não sei quanto aos irmãos, mas eu gosto quando leio os textos da Escritura, tentar pôr-me na pele dos personagens, tentar perceber o que é que eles eventualmente terão sentido diante daquilo que estava a acontecer. E aqui a passagem fala-nos de quando Elias, depois de ter declarado que não ia chover, os recursos onde ele estava acabaram-se, e Deus fala com ele e diz, veio a palavra do Senhor dizendo, capítulo 17, versículo 8, levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Agora, imagina, não é? Estás aí numa crise, numa dificuldade, e Deus fala contigo e diz-te assim, meu filho, vais lá àquela região que eu preparei uma pessoa para suprir as tuas necessidades. Olha, é uma viúva. Eu ia pensar assim, de certeza que é uma viúva rica. Para suprir as minhas necessidades, tem que ter recursos. Não é? Tem que, de alguma maneira, ter a resposta para o meu problema. Então, como um bom servo, não é? Obedece ao seu senhor, ele levantou-se e foi a Sarepta, chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. O que já não era bom sinal, não é? Porque se ela tivesse assim muitas posses, devia ter criadagem para fazer essa tarefa, não é? Mas pronto. E ele a chamou e disse-lhe, traz-me, peço-te, uma vasilha com um pouco de água para beber. E indo ela a buscá-la, ele a chamou-lhe e disse, traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Pedir água, tudo bem, não é? Olha, arranja-me um copo de água. Um copo de água, toma lá. Agora, se tu chegas e dizes assim, olha, já agora arranja-me aí um bacalhau assado na brasa, com batata amor. Espera lá, a água ainda vai que não vá. Agora, acho que já estás a ir além da conta. Porquê? Porque a situação dela era tão pior que a do profeta. Não é verdade? Porque o profeta estava sozinho, ela tinha filho. Não é? Mas não tinha, já não havia sustento. Pouca coisa sobrava. Traz-me um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, e se tu reparares, apanhei aqui 2 pedaços de lenha, vou fazer olha, é o resto. Vamos fazer um bolo, comer e esperar que a morte venha. Que situação crítica. Eu acho que nessa altura o profeta deve ter pensado, como é que é esta mesmo? Quem é que vai ajudar quem? Ela que vai sustentar ou sou eu que vou mudar a história dela? E de facto, o trabalhar de Deus, queridos, é muito acima daquilo que nós muitas vezes conseguimos antever, daquilo que nós esperamos. Deus trabalha de formas estranhas, tem caminhos estranhos.
Por isso é que esta vida cristã é uma vida de fé. Não é? Caminhar com Deus, andar com Deus, requer de nós uma medida de fé. Requer de nós uma confiança, um sentido de entrega. Deus, tu dizes, eis-me aqui. O Senhor ordena, eu vou. É para fazer, é para... Seja o que for que Deus peça. E Deus não faz pedidos fáceis. Não sei se vocês já repararam nisso. Normalmente aquilo que Deus nos pede não é nada fácil, queridos, mas é possível. Não é? E não me querendo alongar, porque vou dar espaço ao nosso irmão Tony, que visita-nos uma vez no ano. Ele pode dizer assim, vocês também só me convidam uma vez no ano. A resposta do profeta foi, o Senhor diz, eu creio que Deus respondeu-lhe a ele e a ela ao mesmo tempo. Não é? A farinha da panela não se acabará e o azeite na botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias, assim comeu ela, ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Mas sabem o que nós encontramos aqui? Encontramos aqui esta viúva a ter a fé suficiente em circunstâncias adversas para colocar, neste caso, a instrução de Deus em primeiro lugar, para dar a prioridade àquilo que Deus, pelo ministério do profeta, lhe estava a dizer para fazer. E este é o princípio, queridos, por detrás, aliás, este é o princípio das primícias. Nós estamos nesta semana que nós intitulamos de Semana das Primícias. O princípio é este, mas não é só o princípio para ser vivido esta semana, é o princípio para caracterizar a nossa vida. Sejam quantos forem os anos de vida que Deus nos conceda. Deus é um Deus exige, e alguém pode se questionar, mas porquê que Deus exige? Porque Ele é Deus, Ele é Criador, Ele é Senhor, Ele tem esse direito de requerer de nós, até porque nós fomos feitos e nós só somos completos se nós formos e tivermos este relacionamento com Ele. Então Deus espera que tu e eu o destaquemos, lhe concedamos esse direito de ser o primeiro, de ter a prioridade, de vivermos para Ele, de sermos dEle, inteiramente dEle. E se assim for, se nós tivermos, e agora cada um de nós tem de perceber na trajetória da sua vida de que forma é que faz dele a prioridade. Está bem? Mas se nós tivermos a fé para o fazer, queridos, os milagres acontecem, o sobrenatural acontece. A vida de Deus manifesta-se nas nossas circunstâncias, nas mais adversas como estas aqui, ou nas mais triviais, nas mais corriqueiras. Porquê? Porque, como eu comecei dizendo, Deus é bom, Deus é um Deus que ama, Deus é um Deus que te ama. E Ele nunca te vai pedir nada para atrapalhar a tua vida. Pelo contrário, é simplesmente para que tu o conheças e sejas cada vez mais cheio da sua presença. Então, irmãos, nós temos que entender isto. E se nós aplicarmos isto a todos os aspectos da nossa vida, é inevitável. Deus vai te abençoar. E obviamente nós não andamos, ok, então vou fazer porque eu quero as bênçãos. Não, nós queremos-lo a Ele. Nós temos que o desejar. Amém? Da mesma maneira que a Bíblia diz que Ele é o desejado das nações, seja o desejado da tua alma e da minha. Que nós o queiramos conhecer. Está a falar de quem, pastor? Conhecer este Pai maravilhoso. Amém? Conhecer este Mestre que é Salvador, que se entregou no Calvário por nós, conhecer a pessoa bendita do Espírito que veio habitar em nós para nos revelar quem é este Deus que nós servimos aqui, neste lugar. Amém? Então, de forma prática, nós vamos trazer a nossa oferta nesta noite, enquanto eles nos ministram aqui um louvor, e depois passamos o resto do nosso tempo aqui ao pastor Tony. E seguramente cada um de nós aí vai ficar, já está, não é? Por isso é que vocês estão aqui nesta noite, na expectativa daquilo que Deus vai falar connosco. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu espero que toda a gente esteja aqui com vontade de melhorar. Sim ou não? Isso. Então vamos ficar de pé, vamos ofertar com alegria. Está bem?
A oferta é uma das nossas práticas também do culto. Honramos Deus com as nossas finanças. E Deus, como nunca fica a dever nada a ninguém, é inevitável. Deus há de te abençoar hoje, amanhã, no fim de semana, no ano que vem, todos os dias da nossa vida. Amém? Deus é um Deus abençoador. Vamos lá, Daniela, força aí. Jesus, amém? Vamos orar. Bendizemos o Teu nome, Senhor Pai, Te agradecemos por Tua fidelidade, por Tuas muitas misericórdias sobre a nossa vida e pelo facto de que o Senhor tem provido para cada um de nós recursos, Deus, e antes desses recursos, condições de os adquirir, seja por força do trabalho, Deus, seja como resultado de tudo aquilo que produzimos ao longo da vida, e ao chegarmos diante da Tua presença, Deus, nós Te honramos, nós Te reconhecemos como a fonte de todas as coisas e de forma prática trazemos perante o Senhor, para suprimento de todo o ministério, uma oferta, parte daquilo com que o Senhor nos tem abençoado. Deus Pai, nós sabemos que a Tua palavra é verdade quando diz que a alma generosa prospera, quando ela nos ensina que quem retém mais do que convém. Então há uma parte, Deus, que vem parar à nossa mão, que seguramente é para abençoar outros, é para ser investida em função, não de nós unicamente, mas de quem está à nossa volta. Deus, muito obrigado. Que na verdade nós aprendamos dia após dia a fazer de Ti o centro e a prioridade da nossa vida. Paizinho, no nome do Senhor Jesus, eu sei que o Senhor estará abençoando, estará criando condições, dando oportunidades, Deus, dando ideias para a implementação de negócios, enfim, o Senhor estará abençoando o seu povo, porque essa é a Tua natureza. Te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Tu crês nisto? Amém. Deus é um Deus abençoador, é a natureza do nosso Deus. Amém? Então, os irmãos estão prontos para a palavra?
Então diz aí a quem está aí do teu lado, não me atrapalhes agora, por favor, que eu quero ouvir com atenção, está bem? Glória a Deus. Obrigado, queridos, podem descer. Tony, vem cá, bem-vindo. Tony é da casa, está bem? Então é sempre um privilégio ter aqui o nosso irmão. Obrigado. Boa noite. Podem ficar sentados. É sempre um prazer estar aqui com os amados irmãos e lembrar o pastor que eles, com a idade, são 50 anos, as coisas vão ficando assim. Que não foi, eu não vim uma vez por ano, vim duas. Estive naquela questão dos homens, ok? Pronto, mas com a idade a malta perdoa, vamos perdoando. E são 50 anos, a gente percebe, eu sei. Pronto, aquilo que tenho para falar nesta noite, mais uma vez, não é assim muito popular. Eu também não tenho assim jeito para coisas muito populares, mas gostava muito de ir direito ao assunto e falar de coisas muito práticas, muito básicas, mas ao mesmo tempo da vida, tá bom? Da vida. Alguém aqui tem uma vida ainda, por enquanto? É? E custa a levantar com o frio? Não. Esta semana eu com a minha filha já... Também tem episódios destes de que com a minha filha esta semana já é o terceiro dia seguido que nós determinamos nos levantar às 7 da manhã para ir fazer uma caminhada, mas está muito frio, honestamente. Quando chega aquela hora, está muito frio mesmo. Assim, desse tipo de coisas, vocês têm desse tipo de coisas, não? Comprometem-se e não conseguem lá chegar. Yeah. Eu também sou mais ou menos assim. Então, era de coisas de gente que eu gostava de falar, mas à maneira de Deus, tá bom? E queria, de alguma forma, ainda há pouco a falar com a pastora Sandra, falava exatamente disto. Vemos-nos tão pouco. E eu dizia, eu às vezes nem a mim me vejo. É uma grandíssima de uma correria. Fazemos as coisas todas muito a correr, é tudo muito a correr. E daí neste ano, uma das coisas que eu quis fazer foi parar para avaliar, parar para agradecer a Deus e a pessoas que se cruzaram comigo durante este ano e parar para perguntar-lhe o que é que Ele quer de mim mais uma vez. Pronto, então é preciso parar. Só que o ritmo é de tal forma, nós parece que isto é muito acelerado, demais, é até demais. Então, nesta noite gostava de falar, ou tentar falar acerca de orarmos, oração. O que é isto de orarmos e porquê de orarmos, para que orarmos, e como orar, ou se é que oramos. Falamos tanto disto e fazemos tão pouco isto. Percebemos tanto a importância da oração e somos tão negligentes nela, ok? Eu não estou aqui a acusar ninguém, estou a acusar-me essencialmente a mim, tá bom? Estou a falar de mim. Eu não estou a falar para nenhum de vocês. Se quiserem escutar, escutem, mas é mesmo de mim. Então, tenho a consciência de algumas coisas. Nas Escrituras, tenho a consciência, por exemplo, que, e aliás, na vida, chaves antigas não abrem portas, não? Aquelas chaves antigas, tenho um quadro lá em minha casa, que tem muitas chaves daquelas grandes, de ferro. Não há portas para aquilo. Não há fechaduras para aquilo agora. Então as chaves são outras. E não adianta estarmos com chaves antigas a querer abrir coisas modernas. Não. Agora, esta chave é uma chave que será antiga e cruzará gerações. E é uma coisa que Deus nos desafia sempre a fazer. Daí, o diabo fazer tanto investimento em desmotivar-nos na oração. Há um investimento brutal. Ele investe muito das suas forças, das suas tropas, em nos impedir de orar.
de nos encher de trabalho, de confusão, de pressa, de problemas, para não nos levar a orar. Quando não oramos, não entramos em dimensões espirituais que Deus pretende que nós entremos. Não tenhas dúvidas disto. Quando não oramos, deixamos tudo numa esfera muito natural. E depois queremos que Deus se manifeste. Mas é natural. Ok? E a oração não é uma coisa natural. A oração é tu ligares-te a Deus. A oração é um tempo de nos ligarmos e de nos aproximarmos dele, em que os corações se cruzam, em que se tocam até. A oração é perceberes que estás a falar com Deus. É isto. Mas eu gostava de fazer aqui um paralelo entre dois textos das Escrituras. Um que está em Mateus e outro que está no livro de Atos. Não sei por onde é que hei de começar. Vou começar por Mateus. Está bem? Apenas para nos levar a compreender o que é que o nosso Senhor, da forma como Ele nos queria ensinar a orar, apenas quais pequenos detalhes. E queria passar por cima destes detalhes assim de uma forma muito rápida para irmos para Atos no capítulo 12, onde isto tudo se manifesta. Aquilo que ele fala aqui no capítulo 6 de Mateus, de alguma forma e sobrenaturalmente acontece no livro de Atos, no capítulo 12. E é isso que eu queria falar. Vamos lá, capítulo 6 do livro de Mateus. E a começar no verso 9. Isto devia ser necessário sabermos de cor, não é? Mas não. Portanto, vós orareis assim. Lembra-te que é de oração que está a falar. Orareis assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. É fantástico isto. E queria levar-te a compreender a primeira palavra aqui. Pai. Sempre que tu te diriges em oração, precisas de entender esta questão. Pai. Pai fala-me de uma intimidade muito grande. Eu não sei quantos é que aqui tiveram realmente pai, eu não tive. E foi uma relação com Deus que me ensinou esta figura de pai. E quando eu percebi a paternidade de Deus sobre mim, eu entendi, é como se tivesse resolvido uma série de questões cá dentro que me levaram a entender isto e a falar com Deus deste género. Deus, temos muita coisa para conversar. Pai, temos muita coisa realmente para conversar. E é interessante de explicar, ou é interessante percebermos que a forma como Deus aqui se apresenta e como Jesus apresenta este Deus é Pai. E é Pai e não é um Pai qualquer, é um Pai que é nosso. É porque algumas vezes temos a tendência de achar que o Pai é só meu. O Pai é nosso. Em que nos põe imediatamente numa plataforma e num nível de irmãos. Nivela-nos, ok? Ao ponto de irmos pensando, e é bom pensar, se tu continuas a chamar irmão aqueles a quem Deus chama filho. Porque há gente que não consegue fazer isto, ok? Então o Pai é nosso. E aquilo que fala aqui é de intimidade, a importância de eu entender que Ele é meu Pai. E tem-se perdido ao longo do caminho na igreja esta consciência de que Ele é um Pai. E cada vez mais, eu há pouco estava a ler um livro quando se dizia, e quando ele falava lá naquele livro, de que o porquê de um novo nascimento ou das pessoas, de uma conversão há 30 anos ou 40 e de uma conversão hoje. Ele está a tentar explicar quais são as devidas diferenças. E o que é que está a acontecer? O que é que acontece? E o que acontece é coisas muito simples. É que antes, há 40 anos, as pessoas convertiam-se, vinham à igreja e ouviam... Sabes o que é que eles ouviam? Ouviam um evangelho duro. Alguém aqui que é crente há mais de 30 anos, não? Yeah? E de 40. Vocês lembram-se do Evangelho? O Evangelho que a Bíblia diz que é poder de Deus? Lembram-se? E lembram-se do Evangelho? Sabe o que é que se pregava? De que havia pecado. Arrependimento.
e de que o pecado separava de Deus. E diz que a pessoa convertia-se debaixo desta mensagem, da importância de sair de uma vida de pecado, ok? E que os cultos à sexta-feira, ou seja, ele antes ia à sexta-feira para os copos com os amigos. E agora à sexta-feira ele começava a vir para a igreja. E havia uma coisa que era natural. O que é que era natural? Ele começava a sair de um seio, de um meio de onde ele estava e começava a integrar-se e havia integração. E ele começava a ser um ser integral e Deus começava a trabalhar, fazer uma obra nele. E havia uma diferença muito grande. E ele estava a dizer que agora a diferença que existe é que nós somos muito, relativizamos tudo e achamos que temos um pai de amor e achamos que amor é não haver proibições, que é a cultura do amor de hoje. Eu não posso proibir os meus filhos de coisíssima nenhuma. E Deus não está mais tolerante do que nunca hoje, querido. Deixa-me dizer-te isto. É importante tu entenderes que Ele é Pai. E que é um Pai de amor que me ama. Então esta é a primeira cultura, é Pai. Pai. E eu preciso de me relacionar com Ele como filho. Ele deu-me o poder de ser feito filho dEle. Já entendeste isto? Isto é fundamental. Isto é tão bom eu entender isto. De que eu não sou apenas um crente, eu sou um filho. Eu não sou um membro de igreja, eu sou um filho. Então eu relaciono-me com Ele, porque se tu és um crente, relacionas-te com Deus na igreja. Se tu és um filho, relacionas-te com Ele todos os dias, a toda a hora e a todo momento. E Ele implica-o nas mais pequenas tarefas do dia e nas mais pequenas escolhas que fazes do teu dia. Percebes? Isto é um facto, porque Ele é Pai. E pai é importante, é tão importante a figura de pai. A figura de pai é tão importante ao ponto de lá em casa eu tenho uma mulher. Aliás, não tenho uma, tenho 4. Tenho uma que é minha e tenho 3 filhas. E mais um filho. Os homens estão em desvantagem. E então, a minha esposa é a melhor mãe. Cada um que diga a mesma coisa da sua, tá bom? É a melhor mãe que eu conheço. Honestamente, é a melhor mãe que eu conheço. Não conheço uma pessoa que faça pelos filhos o que ela faz. Mas não está a perceber. Eu poderia dizer muitas e muitas e muitas coisas. Mas a realidade é que a minha mulher faz o caminho pelos filhos. E prepara o caminho aos filhos. A figura do pai não é bem isso que faz. Prepara os filhos para o caminho, que é um bocado diferente. Mas a mãe é isso que faz. A mãe prepara o caminho para os filhos, tira tudo da frente, mete as lancheiras todas no caminho, faz tudo e mais alguma coisa. Entende? Os pais não são bem assim. Os pais levam os filhos a compreender que há um caminho que tem que ser feito. E temos de aprender. E vamos nos arranhar umas vezes e dar umas cabeçadas outras vezes e vamos sendo teimosos. Alguém aqui foi teimoso alguma vez? Aqui não há teimosos. Teimoso, aquela teimosia. Teimosos. Persistentes. Teimosos. Teimosos mesmo. Que eu é que sei. E depois a coisa deu mesmo para o torto, como nós tínhamos avisado. E a vontade que nós temos é dizer, eu não te avisei. Mas eu já não digo isso. Agora, a importância de pai. Então, isto fala de intimidade. Significa que para te dirigir a Deus, precisas de entender e ter esta postura de intimidade. Intimidade. Não há oração sem esta intimidade. Se não é uma coisa distante, vazia. É fundamental entenderes isto. Intimidade. Pai nosso que estás nos céus. Ok? Depois diz assim, santificado seja o teu nome. Isto é fundamental tu perceberes. O nome que tem que ser destacado, separado, como até já há pouco falávamos, é o dele, não é o meu. O nome que tem que ser glorificado é o dele, não é o meu. O nome que tem que aparecer nesta história toda é o dele, não é o meu. Entende? O nome que depois disto tudo passar tem que ficar é o dele, não é o meu. E quantas vezes nós queremos que seja o nosso. Mas isto é da natureza do homem. Queremos aparecer bem e queremos sempre ficar na fotografia. Para brilharmos.
Isto é da nossa natureza, bolas. Então, na oração, o nome que é preciso ser glorificado é o dele. O nome a quem nos dirigimos é o nome dele. Ele é que é o dono desta história toda. Ele é o dono da igreja, ele é o Senhor da igreja. Ele é que pagou o preço pela igreja. Então é dele. Então, por um lado, a gente salta da intimidade para esta consciência de que o nome dele tem que ficar bem destacado nesta história toda, para não nos misturarmos. Para não acharmos que que dá para nos pormos ali naquele nível em que de repente nem já somos muito parecidos com Deus. Tão bom que era assim. Tão bom que era isto. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Depois diz assim. Olha o que diz. Venha o teu reino. Certo? E isto fala-me de uma coisa muito interessante chamada propósito e submissão. Seja feita a tua vontade. Propósito por um lado, submissão pelo outro. Então, quando eu estou em oração, eu preciso ter esta consciência de que há aqui alguma coisa que eu preciso de ter. É submissão. Quantas vezes, sabe que eu aprendi há muitos anos atrás, que já passei, tenho algum caminhar de cristão, e passei por uma fase em que nós, não era bem orações que fazíamos, nós mandávamos em Deus, e ordenávamos a Deus, e dizíamos a Deus como é que Ele tinha que fazer as coisas. Epá. Gente, pessoas, tenham juízo, não é? Eu acho que era mais ou menos por aqui. Então, esta questão da submissão é tão importante. Sabermos quem somos e quem Ele é, a quem servimos, sabermos o quão pequenino somos e o quão grande Ele é. E sabermos quem Ele é e estarmos bem conscientes de quem Ele é. Estamos a falar de oração. Mas é só para depois nos situarmos em Atos. Mas depois diz mais qualquer coisa. Olha o que diz. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isto é uma dependência. É uma noção de que eu dependo dele. Então a oração, já repara bem o conjunto quando estou em oração, embrulha isto tudo. Isto é aqui uma dependência, mas depois diz assim. Perdoa-nos as nossas dívidas. Esta é daquele tipo de coisas que esta semana lá no centro, onde eu estou, precisei de lidar com uma questão desta natureza, que é, por exemplo, pessoas que acham que a Bíblia não diz o que diz. Perdoar é uma das coisas necessárias na vida. Vivermos em perdão, no perdão, perdão não dá para dispensar. Percebe? Perdão não dá para pôr de lado. Perdão é alguma coisa que eu preciso de praticar diariamente. Porque quando eu não perdoo, eu sou atingido por uma doença mortal. E a pergunta que eu faço é, queres ser atingido por uma doença mortal? Para quieto com isso, não tem juízo. Ok? Então, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos deve. Livra-nos do mal. Isto fala de proteção. Então, nesta noite, com este entendimento, queria ir agora para Atos no capítulo 12. Bora lá. E qual é a história que aqui está? Uma história muito interessante. Diz assim, 12, capítulo 1. E vamos acompanhar. Eu conheço a história de cor, li-a bastantes vezes. Acompanhem comigo esta história. O tempo é de Herodes. Ok? É o tempo de Herodes. Herodes é um homem que não sobe ao reino de uma forma legítima, sabe? Ele sobe ao reino porque compadriu com os romanos, percebe? E então ele vai para lá, mas ele é um vassalo do Império Romano. Gente ruim, gente má, gente muito insegura,
ao ponto de mandar matar crianças quando se percebe que alguém está para nascer que pode tomar o lugar dele. É este tipo de gente, este tipo de pessoas com este tipo de mentalidade, entende? Que é aquele tipo de pessoas que, quando se sentem um pouco ameaçadas, não admitem que ninguém seja melhor do que eles. Acham que quando alguém é melhor que eles é uma chatice. Estas pessoas assim. E vocês estão a dizer, mas o que é que isto tem a ver com oração? Tem calma, tá bom? Espera lá. Está bem? Já lá vamos. O tempo é de Herodes. Herodes toma uma decisão. A decisão que ele toma é a de matar Tiago. Ele mata Tiago e quando mata Tiago, aliás, não é só matar Tiago. Está lá escrito no capítulo 12 de Atos, de que ele foi buscar alguns da igreja para os maltratar. A ideia era maltratar a igreja. Então o tempo era de maus tratos e o tempo era de Herodes. Ele mata Tiago e quando mata Tiago, ele percebe que a popularidade dele, assim tipo... Não sei me está calado. Pronto, a popularidade aumentou diante dos judeus. Okay? Ele converteu-se ao judaísmo, mas ele não era judeu, mas ele converteu-se ao judaísmo. E ele percebe, quando mata Tiago, que os judeus se agradaram. Então, havia ali um pequeno grupo. É pequeno, não era por causa do número. Era pequeno por causa da mentalidade. Era gente que ficava feliz com os maus tratos da igreja. E há gente pequenina desta maneira. Ou seja, gente muito pequenina que fica toda feliz por causa dos maus tratos da igreja. Então, o tempo que estamos a viver, nesta altura, qual é? É um tempo de crise, de muita dificuldade, de muito medo, de muita insegurança, de muita instabilidade na igreja. De que se tem que estar com muita atenção e não sabemos o que é que acontece no outro dia a seguir. Porque a política, os homens que dominam a política, estão entretidos a fazer mal à igreja. Os homens que dominam a política estão entretidos. O entretenimento deles, eles ficam felizes e ficam satisfeitos quando maltratam a igreja. Porque eles percebem. E então, nesta história toda, é importante perceber isto. Perceber o quê? Perceber que dentro desta história há aquilo que eu falei há pouco. Deus é o dono da igreja. Deus é o Senhor da igreja. Então a igreja tem um Senhor. E o que está a acontecer é um pouco estranho, talvez, para aqueles que fazem parte da igreja na época, é que não veem Deus a fazer nada. Ou pelo menos não veem Deus a fazer aquilo que eles queriam que Deus fizesse. O tempo é de Herodes, só que é interessante tu perceberes o seguinte. Onde é que está Herodes? Agora? Onde é que está a igreja? Significa que o tempo de Herodes passou, mas o tempo da igreja não passou. O que significa que há momentos em que nós... O que está aqui para avaliar, e que é importante tu avaliares, é que há tempos mesmo assim. Há tempos muito difíceis, há tempos que parece que as coisas não vão resultar, há tempo que parece que as coisas não acontecem, há tempo que até parece que o conjunto das manobras que estão a acontecer é para exterminar a igreja. Mas a Bíblia diz, e fica descansado com aquilo que a Bíblia diz, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. Isto é, há garantias, há promessas, há coisas muito firmes a qual nós devemos agarrar. É importante tu agarrares-te aí. Então o tempo é este, o tempo é muito difícil, o que significa que os tempos passam. A igreja não passa, mas os tempos passam. E a igreja passa por os tempos. Passa pelas fases. E há tempos que são fases. Já alguém aqui passou por fases? E já não houve fases melhores do que esta que estamos a viver? Mas também já não houve piores? É fases. Querido amigo, fases. E a igreja passa por fases. E nós passamos por fases. E nós passamos por mudanças, o mundo muda e é importante que nós mudemos também. Porque cristianismo e igreja e evangelho é sinal de transformação. Um dos grandes frutos do evangelho é a transformação naqueles que são sujeitos ao evangelho. Isto é uma das grandes, é o que acontece. Agora, o que acontece é isto. Então o que é que acontece agora? Ele fica tão entusiasmado que lhe sobe à cabeça. Porque sobe à cabeça de Herodes, bem, se eu matei Tiago, eles ficaram todos satisfeitos, Pedro, agora é Pedro, e pega-me Pedro e manda-o prender. E manda-o prender, mas alguém lhe empresta a consciência. Disse, oh Herodes, é Páscoa,
E a ideia de Herodes era matar Pedro. Mas alguém lhe empresta a consciência a dizer: oh Herodes, é Páscoa. Se é Páscoa, não sujes as mãos de sangue. Então ele começa e deixa o decreto. Assim que acabar isto, a gente... E era tudo o que a igreja precisava. Era tempo. Tudo o que a igreja precisava era tempo para orar. Tudo o que a igreja precisava diante desta situação era tempo para orar. E o que é que faz? A igreja reúne-se na casa da Irmã Maria. Irmã Maria tem uma casa, deve ser grande, por causa daquelas pessoas todas que lá vão parar. E a igreja reúne-se naquela casa e vão orar. E o mais interessante desta história toda é que eles estão a orar e nós ficamos convencidos que Deus se manifesta no lugar da nossa oração. Nós dobramos o joelho e que Deus se manifesta aqui. E a igreja está a orar. Enquanto Pedro está, sob ordem de Herodes, preso a 2 homens, que eles mandam-no prender e bem guardado, ok? Há uma série de gente a guardar Pedro, ao ponto de estar algemada 2 pessoas, uma de cada lado, algemado, com algemas, e estavam a dormir. E o engraçado disto isto é tão engraçado percebermos isto. E a igreja está a fazer o quê? A orar. A igreja reúne-se lá na casa da Irmã Maria e estão a orar. E estão a orar, mas não estão a ver nada a acontecer. Quantos é que já aconteceu isto? Já aconteceu isto? Esta semana tive uma experiência daquelas extraordinária. Eu tenho uma irmã na Austrália. E toda a gente sabe o que está a acontecer na Austrália. E eu estou na reunião com os diretores e estávamos no tempo de oração e eu estava a orar. E estava tão chateado com Deus que disse assim: ó Senhor, vais-me perdoar, mas há lá água a mais a 1500 km para o lado. Era só meteres... A minha oração foi assim, daquelas orações que... Não sei. Eu às vezes falo com o Senhor assim. E ela é meu pai, está bem? E a minha irmã, eu tinha o iPad assim aberto, e a minha irmã manda-me 10 minutos depois de eu ter feito esta oração. 10 minutos depois. A minha irmã manda-me esta oração. Eu estou assim com o iPad à frente e estão 2 pessoas ao meu lado e aparece a mensagem. Mano, começou a chover aqui. Epá, eu fiquei logo muito inchado. Assim, pá. Eles tinham visto, tinham ouvido eu fazer aquela oração e a minha irmã aparece lá com aquilo e eu... Oração, sabe? Mas quantas vezes nós oramos e não vimos nada acontecer? E a igreja está a orar. E Pedro está preso. E está um decreto sobre a vida de Pedro. Herodes tinha tomado a decisão. Mas a igreja está a orar. Mas diz que na noite, em que ele ia para ser colocado diante do povo, para ser julgado, estão a dormir. E é interessante o que acontece. Diz que há uma luz que resplandece. É como se uma manifestação acontecesse. É uma manifestação daquela presença. Aliás, ele aparece sempre como uma luz, porque quando aparece a Saulo é exatamente isto. A luz mais forte do dia é a do meio-dia. E a Bíblia vai ao ponto de dizer que aquela luz ofuscava a luz do meio-dia. Agora vê lá como é que esta luz se manifesta na vida de cada um, na minha e na tua. E o que acontece é que eles estão a dormir. E o interessante disto é que estão todos a dormir, mas Deus só acorda Pedro. Só desperta Pedro. Pedro. O que é interessante é que ele está amarrado e há alturas em que nós precisamos de perceber isto. Há momentos em que nós passamos por... E tu podes ter 1 ano de crente, 10 anos de crente, 30 anos de crente e continuar algemado a uma série de coisas, sabias? E estes dias, este tempo, este ano, era tempo em que Deus te vai despertar para te libertar. E aquilo que Deus fez com Pedro foi, primeiro, despertou-o e depois libertou-o. E há momentos em que precisamos de ser despertos. Despertos é acordar. Acordar de uma apatia em que estamos, acordar de um sono profundo em que vivemos, acordar de uma falta de expectativas em que andamos, acordar de que achamos que Deus já não se manifesta. Achamos que o decreto que está sobre a nossa vida é o que vai acontecer. Mas tu crês mesmo em Deus? Desperta. E diz a palavra de Deus que Deus o desperta.
E eu não sei para quem é esta palavra, mas eventualmente será para alguém aqui. Deus vai despertar-te para te libertar. E Deus manda de alguma maneira. E sabe uma coisa? A igreja nem desconfia do que está a acontecer. Porque Deus não se manifestou no lugar da oração, Deus manifestou-se no lugar onde era preciso se manifestar-se, porque Ele manifesta-se onde quer, como quer e como lhe apetece. A oração é isto, percebe? Isto é vivermos no sobrenatural, e o sobrenatural é o mais importante nestes dias, querido. Entendes? O que está a acontecer é, eles estão a orar e nem desconfiam do que está a acontecer. Não sabem o que está a acontecer, mas está alguma coisa a acontecer. E minha pastora há pouco me dizia isso. Que foram a um funeral de alguém que eles nem desconfiavam que tinham sido tão importantes na vida daquela pessoa. E quantas vezes isso acontece? Muitas mais do que aquelas que tu imaginas. Tu cruzas-te com tanta gente todos os dias e às vezes há pequenas palavras que fazem grandes diferenças. Um destes dias, alguém me lembrou de uma coisa que eu já não me lembrava. Que eu tinha comprado uns ténis há uns anos, que eu gostava muito de jogar a bola. Hoje já não gosto. Hoje gosto de ver. E tinha uns ténis de jogar de futebol, de salão, que eram uns penalti, que eram brasileiros. E eu não os tinha estreado. Naquele dia íamos jogar a bola. E entrou um moço naquele dia, que hoje é cooperador em Cocujães, e ele não tinha ténis para jogar a bola, eu tinha os meus velhos lá em casa, e estava a pensar em ir buscar os meus velhos. Que onde olhei para ele e disse, não, tirei os meus e dei-lhes. E fui buscar os meus velhos e continuei com os meus velhos. Não sei quantos anos depois ele lembrou-me disso, eu já nem me lembrava. Mas ele lembrou-me foi da importância que isso teve para ele. Não me lembrou eu já não me lembrava, honestamente. Se ele não me lembrasse, eu acho que já nunca mais me ia lembrar disto. Mas a importância que aquilo teve para ele. Coisas, pequenos gestos. A vida é feita de pequenos detalhes, coisas muito simples, de pormenores, de coisas muito pequenas. Nós é que andamos sempre à procura de coisas muito grandes. E andamos à procura de coisas tão grandes que perdemos o detalhe das coisas pequenas. O que está a acontecer é dentro de uma prisão. O que está a acontecer é uma prisão, mas dentro de uma casa há gente a orar. E a gente a orar, agora imagina, não sei quantas pessoas a orar. Uns muito animados, outros muito desanimados, outros se calhar já a dormir. Uns muito a acreditar no que estava a acontecer, outros se calhar, não sei, o normal, uma reunião de oração. O normal. A igreja era de 1000 e apareceram 100. Normal. O que acontece é que Deus o desperta e Deus está a despertar nestes dias. Deus está a despertar corações. Deus está a despertar atenções. Deus está a despertar pessoas para realidades. Deus está a despertar pessoas para uma nova vida. Deus está a despertar pessoas para viver aquilo que ainda não foi vivido, para experimentar aquilo que ainda não foi experimentado. Deus está a querer despertar gente para uma nova dimensão de uma vida com Ele. Mas para isso é preciso largarmos também as correntes. Aquilo que nos aprisiona. Porque algumas das pessoas que estão aqui não estão a viver mais de Deus por causa de coisas a que estão amarrados. Por causa de coisas que te aprisionam. Que estás agrilhoado. Entendes? É preciso passar por o que está a passar. O que está a passar é simples. É muito simples o que está a passar. Deus chega, desperta-o. E há de reparar que não despertou mais ninguém. Significa que Deus é isto. Deus é meticuloso, Deus é assertivo. Deus não é um Deus de molhada. Deus é um Deus individual. Chega ali e desperta Pedro. Pedro, levanta-te. E diz que os grilhões caíram e que Pedro está... A Bíblia diz isso. Pedro fica assim a viver tipo Twilight Zone. Isto o quê? Como quando
que é isto? O que é que se está a passar aqui? Mas ele segue. Só que aquela era apenas a primeira fase. O que é que a igreja está a fazer? Orar. E agora era preciso passar por portões. Aquilo transformou-se no Colombo. Eles chegavam ao pé dos portões e os portões abriam. Entendes? O que aconteceu naquele tempo foi isso. Diz que as portas se abriam. E Pedro não está a entender nada. E a igreja está a fazer o quê? Orar. A igreja não sabe o que está a acontecer. A igreja está a orar. A igreja não tem a consciência da importância daquela oração. Eles não estão sequer com a mente aí. Eles estão a orar enquanto isto está a acontecer. E diz que assim que passaram a última porta, o Senhor deixou da mão e ele vai à casa da irmã Maria bater à porta. Nesta altura ele já devia estar a pensar, não era? Que chegava ao pé da porta e a porta abria também. Nós somos assim mesmo. Não sei, mas não era. Nós somos deste género de pessoas assim. Então, se abri este ferro, agora chega aqui também, bater à porta. Mas nesta coisa da oração, há momentos em que Deus nos faz voltar à realidade e dizer, tu és mesmo feito disto, é de massa mesmo, é de carninha. Deus põe-nos no nosso lugar e faz-nos entender que o poder é dele, que o Senhor é Ele, quem faz é Ele, que o nome é dele, que o poder é dele, que é tudo dele. E que eu apenas sou aquele que usufrui destas coisas, quando Deus quer. Entendes isto? É tão bom percebermos isto. Ele bate à porta. E eles estão a fazer o quê? A orar. Estão a orar por quem? Por Pedro. Vem uma menina à porta, quando percebe que é a voz de Pedro, em vez de abrir, vai para dentro a correr. Está ali, assim como eu, percebe? Eles não estão a perceber o que está a acontecer e dizem, estás maluco, ok? Estás tonta? O que é que se passa contigo? E a oração que está a acontecer? Quando Pedro entra, diz... E conta o que aconteceu. E eles tiveram entendimento da importância daquilo que acabaram de fazer. E eles percebem e dizem, uau, isto funciona mesmo. Nós orámos e Deus manifestou-se e nem nos perguntou se Ele se podia manifestar, nem nos pediu opinião. Se fosse hoje era assim, mas Ele nem nos pediu opinião. E Deus manifestou-se e foi tão importante o que aconteceu ali. E a história continua. Sabes como é que continua? Continua com Herodes a mandar matar os outros, coitados que não tiveram culpa nenhuma, que adormeceram. E ele, depois, passado um tempo, ele veste-se a rigor, senta-se no trono e tem um discurso que quem o ouviu diz, isto não é voz de homem, isto é voz de Deus. E na mesma hora, a Bíblia diz que ele foi ferido por vermes e comido por vermes, porque ele tirou a glória àquele nome a quem lhe pertencia. Quer dizer isto porquê? Por causa da importância de nós sermos levados para a oração, para as catacumbas da oração. Há um filme que toda a gente viu já, de certeza, O Quarto de Guerra. Mas tão bom que seria se tivéssemos quartos de guerra. E há gente com tanto tempo que poderia ter esses quartos de guerra. Orarmos pela nossa nação, pela igreja, pelo nosso governo, pelos nossos jovens. Orar para as crianças. Orar. No fundo, para que a vontade de Deus se faça. Mas a nossa forma de pensar hoje é, mas porquê é que eu hei de orar? Se Deus quiser fazer, que faça. Esta é a nossa forma de pensar.
Que lugar ocupa a oração na tua vida? Que lugar? Uma das coisas que eu pensei, esta passagem do ano foi: será que eu estou a avançar? Será que eu estou parado, estagnado? Ou será que eu estou a retroceder? Se fores tão honesto como eu avaliei-me e quando me avaliei cheguei a conclusões que em algumas áreas da minha vida eu retrocedi. E sabes quando é que tu chegas a essa conclusão? Quando avalias, quando pensas, quando dobras o teu joelho e vais diante de Deus e Ele te revela o que está exatamente e realmente a acontecer. E a pergunta que eu te faço hoje é: estás tu a avançar? Estás a avançar? A crescer? A progredir? Prossegues para o alvo? Ou estás tu parado, sentado no meio da pista, a ver os outros a correr? Porque quando se para, a gente vai começar a encontrar defeitos. Que é o segundo sintoma, a gente começa a encontrar defeitos. Começamos a vir ao culto e o nosso objetivo de vir ao culto já não é tanto escutar as Escrituras, a palavra. É criticar. Não gostei disto. Não gostei da música. Não gosto nada daquele irmão e Gil Louvor. Não gosto quando o pastor vem com aquela coisa. Rite. Mas é assim mesmo. É um dos primeiros sintomas. É um dos primeiros sintomas. Começamos a ser críticos. A gente já nem sequer suporta a ver os outros de mãos levantadas e a chorar. Olha este hipócrita. É assim. Sabes porque é que eu tenho esta experiência? Já vivi muito isso. Sabias? Pá, não sou sozinho, tu também vives. Pá. Compreendes? Portanto, é sermos gente honesta, íntegra. Falhas, dificuldades, crises, toda a gente aqui as tem. Mas a pergunta que eu faço é: estás tu parado? Ou estás a retroceder? Sabes o que a Bíblia fala acerca daqueles que retrocedem? Tem uma imagem nojenta. A imagem é nojenta. Nojenta. Aquele cão que vomita e depois volta a comer aquilo. Que nojento. Mas já viu como é que a coisa vai? A esse ponto? E a porca lavada? Lavada é, pegamos na porca, demos-lhe uma grande banho com água quente e com aqueles... E ela estava cheirosa, linda. Mas a primeira oportunidade que ela apanha, espeta-se na lama e esponjas na lama, que ela quer é daquilo. Esta é a imagem daqueles que retrocedem. Este ano precisa de ser um ano em que a Igreja precisa de entender e ter de novo uma revelação. De novo, tem que ser restaurado à Igreja a importância da oração. Tem que se levantar homens e mulheres de oração pela Igreja, pela nação. Há gente que se tem que levantar. Isto é cirúrgico. Isto é cirúrgico, isto é de Deus. Precisamos de levar. Há gente que se tem que levantar no meio da Igreja para orar. Gente com discernimento, porque é na oração que a gente fica com discernimento. Já alguém discerniu depois de estar em oração? E de repente entendemos e discernimos as coisas de forma espiritual e percebemos o que estava a acontecer. Aquilo que parece que nos estava vedado, de repente foi destapado e a gente percebeu o que estava a acontecer. Dentro da sua casa. Há coisas que estão a acontecer dentro da sua casa que era importante dobrarmos o joelho e orar. Percebe? Dentro da sua casa, na sua família, nos seus negócios, no ministério, entre homem e mulher, entre o casal. Coisas que vão entrando sem pedir permissão. E nós vamos agasalhando, vamos dando lugar. Entende? Tempo de orarmos. É tempo de nos levantarmos em oração. Percebe? E de nos levantarmos contra uma mentalidade que está a existir. Esta coisa da identidade de género. Da ideologia de género. Das pessoas poderem
Eu para... É aquelas coisas que às vezes fazem uma confusão. Eu para votar, para eleger uma personagem que vai estar ali 4 anos no governo, tem que ter 18 anos. Para mudar de sexo, com 16 chega. Uma coisa que é definitiva, com 16 chega. Está tudo bem com esta gente? Está tudo bem com esta gente? Não pode estar, pois não. Eu acho que não. Não pode estar. Alguma coisa de errado se passa. Não é? Alguma coisa de muito errado se passa. E nós precisamos de nos levantar em oração. Termos uma voz. Uma voz. Uma voz. Não é uma voz crítica. Não é uma voz condenatória. É a voz de Deus. Que é uma voz de amor. Sabe? O problema é que a gente condena. A gente culpa. A gente aponta. Não é essa a ideia de Deus. Nunca foi. Nunca foi. Deus ama. Deus ama primeiro e muda depois. Primeiro ama-nos, depois muda-nos. Ele não nos deixa iguais, isso é um facto. Mas orar é isto, oração. Estes são dias de nos levantarmos para orar. Ok? Estes são dias disto. São dias de voltarmos a acreditar na oração. Não é o dia das coisas já feitas. Das coisas instantâneas. Do rápido. Do imediato. Da correria em que nós nos envolvemos. É tempo de levantarmos de manhã e perguntarmos: Deus, fique, nem que seja 5 minutos antes de se levantar da cama. Nem que seja 5 minutos, faça isto. Nem que seja 5 minutos só. Diz: Deus, hoje mete alguém na minha vida. Senhor, hoje usa-me. Deus, enche-me da tua graça, do teu amor, da tua perspectiva, do teu olhar. Enche a minha boca de palavras tuas. Dilata o meu coração pelas pessoas. Ora assim. Deus, hoje no meu trabalho, ajuda-me a ser alguém, ou ser bom para alguém, ou bem para alguém, ou ser significativo para alguém. Quantas vezes as pessoas passam por nós, cheios de aflição, cheios de mazelas, mal, em que tudo aquilo que elas precisavam era que tu tivesses a coragem de dizer: posso orar por ti? Posso pedir a Deus por ti? E não era preciso fazer nenhum espalhafato. Não é espalhafato, é de forma discreta. Termos a coragem disto mesmo. Quando é que foi a última vez que tu oraste por alguém? Quando? Quando é que foi a última vez que tu pegaste e oraste por alguém? No meio da rua, pá. No meio da rua. Para aquelas pessoas que dependem de dinheiro quando arrumas o carro. Eu disse: dinheiro não tenho. Ou seja, tenho, mas não te dou. Mas, pá, posso orar por ti? Queres... Pá, eu creio em Deus. E Deus um dia transformou a minha vida porque alguém orou por mim. Posso orar por ti também? Ainda não houve um que dissesse que não. Sabe? Oração. Queres ficar de pé? Antes de terminarmos, se não ficares com mais nada na tua cabeça, fica com esta ideia: eu preciso de orar mais. Eu preciso de passar tempo em oração. Eu preciso de descobrir a importância da oração. E enquanto louvamos a Deus, há um compromisso que parte de ti. Um desejo que Deus põe em nós. Uma semente que Deus semeia em nós. Destes dias, um ano destes, fui à Suécia. Um país que enviou para todo o mundo
todo o mundo missionários. E hoje é um país que precisa de ser evangelizado. Eu estava a perguntar a um pastor antigo, disse, o que é que se passou com a Suécia? Sabe o que ele respondeu? Eles têm tudo. Eles têm tudo. E aquilo intrigou-me. Intrigou-me. Tinham tudo. Estes dias é mesmo tempo de Deus pôr uma fome por Ele no nosso coração. Um desejo. Uma coisa parecida com ansiedade. É melhor. Dele. Deus vai Deus vai com essas pessoas vai surpreender a todos, a todos, a todos, a todos, a todos. Os teus olhos e põe-te a jeito diante de Deus. Diz-te, Senhor, usa-me. Eu quero este lugar. Eu quero sair deste lugar com este desejo de ser uma pessoa de oração. Quero sair deste lugar consciente da minha necessidade de Ti. Quero sair deste lugar disposto ao que for que Tu me enviares a fazer. Quero me submeter a Ti. Espírito Santo, nesta noite, Tu és aquele que visita corações. Tu és aquele que conhece realidades que estão ocultas em nós. Deus, Tu és aquele que, em todo o tempo, não nos condenas, antes nos despertas para realidades, para as vivermos. Senhor, e nesta noite, o nosso desejo é este. Senhor, desperta-nos. Desperta-nos do sono, da resignação, do conformismo, da mesmice. Desperta-nos daquilo que temos estado a viver até aqui. Deus, e tira de nós estes grilhões, estas cadeias, estas amarras, aquilo que nos escraviza. Senhor, e queremos seguir-te. E na medida em que te seguimos e pomos os pés onde Tu pões os pés, sabemos que vamos sendo revestidos da Tua presença. Deus, e leva-nos para perto do Teu coração nesta noite. E põe em nós essa fome e essa sede. Espírito de Deus, faz connosco aquilo que Te apraz, aquilo que tens em mente. Deus, e nesta nação sabemos que Tu tens coisas extraordinárias para fazer. Deus, e não é porque nós acreditamos nisso ou porque estamos a dizer, é porque esta é a impressão que Tu tens colocado nos nossos corações. Deus, a impressão que tens colocado nos nossos corações é que aquilo que queres fazer nesta nação, Senhor, Tu estás a querer levantar homens e mulheres que paguem um preço. Deus, sabemos que os avivamentos da história têm sido e aconteceram com gente a pagar um preço. Gente louca, gente disposta, gente pronta, gente que Te buscava, que Te amava. Deus, e oramos para que sejamos estes desta geração. Deus, sabemos que os tempos passam, os tempos dos Herodes e das dificuldades e das crises e dos problemas passam e dão lugar a tempos de Deus. Senhor, e oramos para que isto aconteça na nossa nação, nestes dias. Deus, oro para que renoves forças, entendimento, para que nos abras o entendimento e abra-nos a porta da palavra, Senhor. Abre-nos a porta da palavra, Deus, para vivermos em obediência. Deus, Te amamos. Te amamos. Espírito de Deus. Não posso
voltar ao passado, Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. nem conter o que o futuro trará. Mas eu sei que aqui e agora é o lugar onde prometes estar. Sim, Pai, nós te adoramos, Senhor. Eu nada sou sem ti, Jesus. Vem ficar comigo aqui. Tudo que eu quero é o que tu és. Vem ficar comigo aqui. Eu nada sou, eu nada sou sem ti, Jesus. Vem ficar comigo aqui. Tudo que eu quero é o que tu és. Vem ficar comigo aqui. Vai ficar comigo aqui. Bendito seja o teu nome, Senhor. Glória a ti, ó Pai. Sempre que eu passar pelo vale, teu amor vença o medo em mim. E como o sol que brilha na sombra, Ó Pai. que a tua glória me encha sem fim. Nada sou sem ti, Jesus. Vem ficar comigo aqui. Tudo que eu quero é o que tu és. Vem ficar comigo aqui. Eu nada sou sem ti, Jesus. Vem ficar comigo aqui.
estás aqui. Jesus, estás aqui. Espírito Santo, enche o meu ser. Jesus, estás aqui. Jesus, estás aqui. Estás aqui. Oh, estás aqui. Glória a Deus. Parece tão simples e é simples, mas de facto nós vivemos uma geração, vivemos um tempo em que nós, enquanto igreja, precisamos decidir parar, não é, para estar com Ele. Porque a vida concorre com Deus. Porquê? Para nos ocupar, para nos atarefar, para nos encher de atividades. E, na verdade, aquilo que Deus quer não é que nós trabalhemos para Ele, é que nós trabalhemos com Ele. Que nós façamos com Ele. Não é? E que Deus nos ajude a perceber isto, queridos. Está bem? E aquilo que Deus partilhou através do nosso irmão hoje aqui connosco, que faz todo o sentido. Também nos faça refletir. Não é? O pastor Edith pregava aqui na segunda-feira, para quem não esteve cá, sobre a necessidade de que porque nós oramos por avivamento. Né? O avivamento é voltar à vida, mas essa vida é na presença dEle, é com Ele, é Ele. Tá bem? Então, leva a sério aquilo que ouviste aqui nesta noite, porque é daquelas coisas, a oração, o que é que há mais para saber acerca da oração? E tens razão, não há mais nada para saber acerca da oração. Está na altura de começar a praticá-la. Não é? Mas não é a gente tem que perceber que a oração não é uma disciplina religiosa, é intimidade. Não é? Se orar é estar com Cristo, é falar com Ele, o que é que nós mais queremos? A oração não é um meio para coisas, a oração é o fim em si mesma, porque é estar com Ele. Está bem? Então pensa nisso, pede ao Senhor, Deus, ajuda-me a guardar esta palavra, está bem? A fazê-la frutificar na minha própria vida. E se nós queremos ver, se nós queremos que o reino, não é, que venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, o caminho é este. Amém, queridos? O caminho é este. Se nós queremos as surpresas do céu sobre a nossa vida, o caminho é este, não há outro. Não há outro, está bem? E será tão bom quando nós nos reunirmos aqui e, como resultado do nosso parar na presença dEle regularmente, de segunda a domingo, quando nós estivermos aqui no domingo, as histórias para partilharmos uns com os outros são incontáveis. Porque Ele é achado quem para o buscar. Tão simples quanto isso. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, põe em prática, está bem? E até amanhã às 20h30, ok? Para a nossa sexta-feira de primícias. No sábado é às 16, ok? Não é às 15, é às 16 horas. E encerramos esta semana no próximo domingo às 10 da manhã. Está bem? Até lá, queridos, que Deus te abençoe, que continue a abanar as tuas estruturas não é? E a fazer-te refletir. Porque Deus quer fazer, mas Deus não faz sem que tu faças a tua parte. Está bem? Ele já fez tudo, agora depende de ti e de mim. Amém? Que o Senhor te abençoe. Não saias sem dar um abraço em alguém, ok? Sem teres aí 5 minutos de relacionamento com alguém, depois então vai para casa abençoar. Amém, queridos? Deus abençoe a todos. Não, está bem, mas a gente começa...